No futebol, existe uma linha invisível que separa o amor da torcida e o desprezo eterno. E alguns jogadores ousaram atravessá-la. Nada mexe tanto com a paixão do torcedor quanto ver seu ídolo vestindo a camisa do maior rival. É como ver um irmão jantando com seu maior inimigo. O que era amor vira revolta. O que era respeito vira ódio. E o nome vira sinônimo de traição. Por dinheiro, por vaidade, por desilusão ou por puro ego, alguns atletas decidiram virar as costas para sua história e rasgar o que construíram. Tudo isso aos olhos de milhões de torcedores que jamais esqueceram. Neste vídeo, você vai relembrar 7 das maiores reviravoltas do futebol. Craques que trocaram de lado e acenderam o estopim da fúria popular. Se prepara, porque essa lista vai mexer com sua memória e talvez até com seu coração. Já deixa o like, porque o que vem a seguir é de cair o queixo. Luís Figo e o dia da cabeça de porco. Poucas transferências na história do futebol causaram tanto impacto quanto a de Luís Figo em 2000. O craque português, ídolo incontestável do Barcelona e eleito o melhor jogador do mundo na época, simplesmente atravessou a fronteira do respeito e assinou com o maior rival, o Real Madrid. Mas o mais inacreditável é o que estava por trás dessa decisão. Florentino Pérez, então apenas candidato à presidência do clube merengue, prometeu que sua primeira contratação seria justamente Figo, e poucos acreditaram. Mas ele não blefava. Venceu as eleições, pagou os 60 milhões de euros da multa rescisória e colocou Figo como o rosto da nova era dos galácticos. A bomba explodiu com força na Catalunha. A torcida do Barça, que reverenciava o português, se sentiu traída de forma irreparável. Camisas foram queimadas nas ruas, bonecos de Figo foram pendurados em postes, e o nome dele passou a ser sinônimo de traição. Mas o auge da revolta ainda estava por vir. No primeiro reencontro com o Camp Nou vestindo branco, Figo foi recebido com uma fúria quase sem precedentes. Gritos de Judas, chuva de garrafas, copos, moedas e até uma cabeça de porco arremessada durante uma cobrança de escanteio. O clima era de pura hostilidade. A imagem de Figo, uma vez herói, foi riscada para sempre da memória afetiva catalã. Aquele dia mudou o El Clásico para sempre. O futebol europeu jamais seria o mesmo. E o nome de Figo jamais será perdoado por quem veste blaugrana. A rejeição de Dudu ao Cruzeiro, 2 vezes. O caso de Dudu é uma verdadeira montanha-russa de decisões polêmicas e atitudes que mancharam sua imagem com 2 torcidas ao mesmo tempo. Tudo começou quando, ainda no Palmeiras, viveu um momento conturbado com a diretoria e manifestou interesse em voltar ao Cruzeiro, clube onde foi revelado. As negociações avançaram, o anúncio foi feito e a torcida celeste comemorava o retorno do ídolo da base. Mas aí veio o primeiro baque. Bastou a Mancha Verde pressionar nos bastidores para que ele desistisse do acordo e permanecesse no Verdão. Resultado? O Cruzeiro foi feito de bobo em rede nacional. Meses depois, já em reta final de recuperação de uma lesão grave no joelho e com seu status de estrela em baixa, Dudu enfim acertou com o Cruzeiro. Foi recebido com festa, tapete vermelho e contrato milionário, mesmo sem ainda ter reencontrado sua melhor forma. Só que a lua de mel durou pouco. Dudu bateu de frente com o novo técnico Leonardo Jardim. Não aceitou ficar no banco, tentou influenciar a diretoria a derrubar o treinador e acabou afastado. Mas o que parecia ruim ficou ainda pior. No meio da crise, Dudu conversava nos bastidores com Cuca, técnico do Atlético Mineiro, maior rival do Cruzeiro, e poucos dias depois assinou com o Galo. O anúncio veio com provocação. O vídeo usado pelo Atlético mostrava um gol de Dudu contra o próprio Cruzeiro no jogo que selou o rebaixamento celeste. Foi a pá de cal. O mesmo jogador que recusou o clube mineiro uma vez, agora o deixava para defender seu maior adversário. Uma traição em dose dupla, um roteiro vergonhoso que termina com Dudu recebendo o salário de 2 clubes rivais ao mesmo tempo. Um caso raro em que a idolatria foi destruída, 2 vezes. Carlos Tevez e o circo em Manchester. Carlitos Tevez nunca foi exatamente um jogador comum.
Desde os tempos de Corinthians, sua carreira já era marcada por movimentações duvidosas, como a ida ao West Ham por cláusulas obscuras impostas por empresários que mantinham seus direitos. Mas foi em Manchester que sua imagem atravessou a linha da idolatria para o desprezo. Após se destacar no Manchester United, vencendo 2 Premier Leagues, uma Champions e até o Mundial, Tevez fez o impensável. Aceitou a proposta do rival local, o Manchester City, que na época começava sua ascensão impulsionado por um investimento bilionário vindo dos Emirados Árabes. O anúncio foi cinematográfico. Um outdoor gigantesco com a frase "Welcome to Manchester" estampava o rosto de Tevez e foi estrategicamente instalado do lado vermelho da cidade, em Salford, o coração dos torcedores do United. A provocação foi vista como uma afronta sem perdão. Alex Ferguson reagiu indignado. Gary Neville respondeu mostrando o dedo do meio durante uma partida, e os torcedores Reds queimaram em massa as camisas do argentino. Em campo, a tensão virou combustível. Em uma semifinal de Copa, Tevez marcou 2 vezes contra seu ex-time e comemorou de frente para o banco do United, encarando os antigos companheiros com frieza. A traição parecia cada vez mais pessoal. O ambiente ficou tão tóxico que anos depois, mesmo após marcar gols e levantar taças pelo City, Carlitos saiu brigado com o técnico Roberto Mancini e começou a detonar a cidade publicamente, dizendo que em Manchester só chove e não tem nada para fazer. A cidade então se uniu contra ele. A prefeitura promoveu uma campanha oficial chamada Trash Your Tevez Shirt, onde um caminhão de lixo recolhia camisas com seu nome, trocando-as por novas. Torcedores de United e City, unidos pelo rancor, jogaram fora qualquer vestígio do argentino. Carlitos conseguiu o impossível, ser odiado por 2 rivais ao mesmo tempo. Um legado manchado por escolhas e palavras que Manchester jamais esqueceu. Robin Van Persie, de capitão a inimigo. Van Persie não era apenas mais um jogador no Arsenal. Ele era o capitão, o símbolo, o homem de confiança de Arsène Wenger e a maior esperança da torcida. Foram 8 anos construindo uma relação com os Gunners, mesmo enfrentando problemas físicos e desconfiança da imprensa. A torcida o abraçou, o técnico apostou alto nele e ele virou o camisa 10, o artilheiro, o líder. Mas quando parecia que o casamento era para sempre, veio a reviravolta. Van Persie resolveu trocar tudo isso por mais ambição, palavras dele. E o destino escolhido foi justamente o maior rival, o Manchester United. Na coletiva de apresentação, soltou a frase que doeu como uma facada em cada torcedor do Arsenal. A criança dentro de mim gritava por Old Trafford. Do outro lado, a torcida gritava de volta, mas de raiva. O apelido de Judas foi imediato. As camisas foram queimadas. A idolatria virou mágoa. E o pesadelo só estava começando. Em sua primeira temporada nos Red Devils, Van Persie simplesmente destruiu 30 gols, 10 assistências e título da Premier League. E claro, deixou o dele no primeiro reencontro contra o Arsenal, como se quisesse esfregar a traição na cara dos antigos companheiros. Para Wenger, que já havia perdido Fábregas e Nasri para outros rivais, ver Van Persie completar esse trio foi doloroso. Não era só mais uma transferência, era o rompimento definitivo de um ciclo. O que poderia ter sido uma história de amor eterno virou um pesadelo amargo. Van Persie, o capitão, virou um vilão, e até hoje seu nome provoca reações intensas entre os Gunners. Gonzalo Higuaín, do céu ao inferno em Nápoles. Higuaín viveu o auge da sua carreira no Napoli, quebrando recordes históricos e se tornando uma verdadeira lenda no sul da Itália. Em uma única temporada, anotou 36 gols na Série A, um feito inédito na era moderna do campeonato. Era idolatrado, reverenciado e tratado como herói pelos napolitanos. Mas por trás da idolatria, crescia o desgaste com o presidente do clube, Aurélio De Laurentiis. O dirigente, conhecido por suas declarações polêmicas e autoritárias, não atendia aos pedidos de reforços para transformar o Napoli em um time campeão. Enquanto isso, pressionava Higuaín pela imprensa e jogava a torcida contra ele, insinuando que o atacante poderia ser um traidor se deixasse o clube.
Cansado das promessas não cumpridas e da pressão externa, Higuaín tomou uma decisão que mudaria sua história para sempre. Aceitou a proposta da Juventus, a maior rival do Napoli. A transferência foi um terremoto, 90 milhões de euros, a mais cara da história do futebol italiano até então. Para a torcida, foi a maior traição possível. Não era apenas perder o craque, era vê-lo vestir a camisa da arquirrival. A reação foi extrema. Torcedores destruíram camisas, faixas e até placas com o nome do jogador. Ultras com ligações à máfia passaram a ameaçar o argentino e sua família. Quando retornou ao estádio Diego Armando Maradona, foi recebido com vaias ensurdecedoras, ofensas pesadas e faixas o chamando de Judas. Mas Higuaín não se abalou. Respondeu do jeito que sabia, com gols. Foram 6 gols em 8 jogos contra o ex-clube. E ainda soltou a frase que virou símbolo da sua frieza. Eles podem me odiar, eu faço gols. No final, Gonzalo Higuaín virou o exemplo máximo de ruptura emocional entre um jogador e uma torcida que o amava. A idolatria deu lugar ao desprezo, e o camisa 9, antes herói, passou a ser visto como o rosto da traição em Nápoles. Traição tem preço e nome. Cada uma dessas histórias mostra que o futebol vai muito além das 4 linhas. A camisa pesa, a memória do torcedor é longa, e quando um jogador decide trocar o amor da torcida por promessas de glória ou dinheiro fácil, o preço pode ser altíssimo. Alguns conseguiram títulos, outros viraram vilões eternos, mas todos eles carregam uma marca que nem o tempo apaga. A marca da traição. Agora é com você. Qual dessas histórias você acha que foi a pior? Figo? Dudu? Tevez? Comenta aqui embaixo e aproveita para se inscrever no canal. Se curte futebol raiz, histórias polêmicas e bastidores que ninguém conta, aqui é o seu lugar.